Tudo bom, galera? Professor Gabriel aqui de novo. A gente vai retomar os nossos estudos aí sobre o tema de pronome, né? Estamos vendo aí várias classes gramaticais. Quem está acompanhando as aulas está fazendo nosso percurso. E hoje a gente vai falar um pouquinho de novo sobre os pronomes, apontando outros tipos de pronomes que existem aí para a gente utilizar. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro desses tipos é o pronome indefinido. O pronome indefinido é uma classe que traz muita dúvida. Por quê? O pronome indefinido são várias palavras que a gente tem na nossa língua, que a gente usa, que a gente vai colocá-las na frase, geralmente ocupando um lugar de um nome, né, de um substantivo. E são palavras que elas trazem uma noção de indefinição. Uma noção de que a coisa está vaga, de que a coisa não está clara. Pode ser porque são poucas coisas, porque são muitas coisas e por aí vai, tá bom? A gente vai dividir esses pronomes indefinidos em três partes, em três blocos. Por quê? Porque eles têm uma diferença. Existem aqueles pronomes indefinidos que são variáveis, ou seja, que vão para o plural, às vezes vão para o feminino e por aí vai, ou seja, variam em número e gênero, né? A gente já viu isso quando viu substantivo, que as palavras em português elas têm gênero, masculino e feminino, e que elas têm número, que é singular e plural, ou seja, um ou dois ou mais de qualquer coisa que tenha, tá bom? Esses pronomes indefinidos variáveis, eles vão mudar um pouquinho conforme as frases, tá bom? E eles, de uma forma geral, vão ser mais pronomes adjetivos. Relembrando também, para quem não viu a última aula, a gente falou sobre a diferença entre um pronome substantivo e um pronome adjetivo. O pronome substantivo é aquele pronome que substitui completamente um substantivo naquela frase, enquanto o pronome adjetivo é aquele que vem junto de um substantivo nessa nossa frase, tá bom? Vamos ver então uns exemplinhos desses pronomes variáveis. Tá aí, ó, pessoal. A gente tem algum, a gente tem outro, nenhum, quanto, todo, tanto, muito, pouco, qual, qualquer, diverso, vário. São todas palavras que elas não dão muita clareza pra gente na hora de falar alguma coisa. Então se eu digo, alguma pessoa entrou aqui nessa sala, eu não sei quem é que foi, tá bom? É um pouco nessa ideia. Outra vez, né, ou outra pessoa entrou nessa sala. Também eu não sei quem foi, estou dando uma ideia de indefinição. Beleza? Esses são os que vão modificar. Como vocês viram, o pronome ele é algum no masculino, mas ele é alguma no feminino. Normal até aí. É a flexão de gênero que a gente vai ver. Da mesma forma que existe alguns e algumas. Outro, outra, outros, outras. Então, a mesma variação que a gente tem de pronome, a gente vai ter aí aparecendo para concordar. A gente vai ter também uma aula sobre concordância depois, mas para concordar com o substantivo que está naquela frase. Beleza? Uma outra parte dos pronomes indefinidos, eles não concordam, eles são invariáveis, eles vão manter sempre a mesma forma. Tá bom, galera? Como que vai ser essa forma? Essa forma é a forma que ele vai ter sempre da mesma forma. Olha lá, quais que são esses pronomes indefinidos invariáveis? Algo, alguém, nada, ninguém, tudo, cada, outrem, que, quem. Então, são pronomes que não vão variar a forma deles, tá bom? Então, se eu tenho alguém, vai ser sempre alguém, não vai ser alguéms, não vai ser alguema no feminino, não tem, é alguém. É sempre a mesma palavra. Da mesma forma que a palavra cada, né? Se eu digo cada pessoa tem um nome, eu não vou dizer cada menino na escola correu a corrida. Não, eu vou dizer cada menino que tinha na escola. A palavra não vai mudar nem de gênero, nem em número. Beleza? O terceiro tipo de pronomes indefinidos é o que a gente vai chamar de locução pronominal indefinida. Tá bom? Qual que é a diferença? Isso aí também gera bastante dúvida. A gente já tocou nisso numa outra aula. A locução é quando a gente tem mais de uma palavra
funcionando para aquela mesma classe gramatical. Como se fossem mais de uma palavra agindo como uma única palavra. Tá bom? Então, o que a gente tem aí, ó? A gente tem cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, perdão, tal e tal, um e outro, todo, aquele que, beleza? Então são várias formas que juntam mais de uma palavra para ter essa mesma ideia de um pronome indefinido, de uma coisa que eu não sei o que é, que eu não sei quantos são, que eu não sei exatamente, tá bom? Uma noção de uma coisa vaga, que está indefinida, que está indeterminada, beleza? Então a gente pode ver aí, se eu faço uma frase com cada um escolhe o que quer, né? Quem que é esse cada um? Eu não sei, né? Ele está fazendo a função de um pronome indefinido, beleza? Uma locução pronominal. Não vamos esquecer dessa palavrinha, locução. Ela aparece o tempo todo nos nossos estudos de gramática, beleza? Vamos aí para o próximo, então? Esse agora é o pronome relativo. Galera, o pronome relativo é bastante complicado, tá bom? Então eu vou explicar com bastante calma, retomando alguns conceitinhos aí que vão ser importantes pra gente. Então, numa frase, sempre a gente vai ter um verbo, né? Uma ação sendo feita, um estado de alguém. E esse verbo vai ter alguém que está fazendo essa ação, certo? Ou seja, um sujeito, alguém que está colocado. Da mesma forma, esse verbo vai ter um complemento. E por aí vai, são as várias funções sintáticas. A gente vai ver isso mais pra frente. O que acontece? Esses substantivos que estão desempenhando função de sujeito, outras funções da frase, às vezes a gente precisa tirar eles de dentro da frase para fazer uma frase mais complexa. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu digo, eu comi o bolo, é uma frase. Uma outra frase, o bolo estava em cima da mesa, é uma segunda frase. O que acontece? Eu posso juntar essas duas frases numa mesma frase. Eu comi o bolo que estava em cima da mesa. Só que para essa segunda frase, eu, em vez de eu usar um ele, ou em vez de eu usar o bolo de novo, que nem eu mostrei aqui, a gente vai usar a palavrinha que. Eu comi o bolo que estava em cima da mesa. Beleza? Deu para pegar? O pronome relativo, ele vai servir para a gente fazer essas fusões de frases, tá bom? Uma outra dica, ele pode aparecer bastante com uma preposição junto dele. E isso vai depender do verbo que está na segunda frase. Então, se eu digo que eu comi o bolo, eu gostava do bolo, eu comi o bolo de que eu gostava, né? Então vamos atentar para esse pronome junto com essa preposição aí. Isso é uma coisa que muita gente erra, já vi muito, tem muito aluno que sempre me vê com essas perguntas, mas a gente tem que prestar atenção na preposição que aquele verbo está pedindo. Então se eu gosto de bolo, eu comi o bolo de que eu gosto, tá bom? Eu posso falar aquele documento a que você se referiu, ou aquela pessoa para quem você enviou uma carta. E por aí vai. Esses são os pronomes relativos, eles vão juntar duas frases em uma mesma frase, procurando substituir as palavras para evitar repetição e para fazer a ponte entre elas, tá bom? Olha aí os exemplos que eu separei também. Na frase, o rapaz que trabalha para mim é muito aplicado. Tá aí, pessoal. Quem que trabalha para mim? O rapaz. Mas eu preciso repetir se eu coloquei uma frase dentro da outra? Não. O rapaz que, é o pronome relativo, trabalha para mim é muito aplicado. Um outro exemplo aí pra gente ver. Esse também gera muita dúvida. O livro cujo escritor morreu foi lançado. Pessoal, o cujo, cuja, são pronomes relativos que a gente vai usar com uma noção muito específica, tá? Então não confundam. O cujo, cuja, a gente vai usar para dar a ideia de posse, certo? A ideia de alguém que é de alguém, ou de uma coisa que é de alguém. É uma ideia de posse. Então tá lá a nossa frase. O livro cujo escritor. O livro é do escritor, ele pertence ao escritor, ele foi feito pelo escritor.
Beleza? Então o cujo ele tem que ter a ideia de posse. Então o livro cujo escritor morreu foi lançado. Outra questão envolvendo o cujo, não tenham dúvida em relação a isso. Não é cujo o escritor, não é cuja a escritora, é cujo escritor, cuja escritora. Não precisa colocar o artigo no meio dessa frase. Combinado? Esse erro vocês não podem cair. Vamos para a próxima frase. Olha aí aquele exemplo que eu falei que tem preposição. A revista de que eu te falei está em cima da mesa. Beleza? Então, a revista de que eu te falei, porque quando eu falo de alguma coisa, tá bom? Ela está em cima da mesa. Próximo exemplo, aí para situações de lugar. O bairro onde eu cresci fica logo ali. Beleza? Então, o onde é para dar noção de lugar. Tem muita gente que usa o onde para tudo, a torto e a direito, usa ele só para juntar qualquer frase. Muito cuidado, o onde ele significa apenas um lugar, e um lugar físico, pessoal. Se você vai precisar falar de alguma coisa que não é um lugar físico, você pode escrever o em que, beleza? Então eu vou dar um exemplo. Se a gente tem a seguinte frase: a questão onde eu tive dúvida era muito fácil. Essa frase está incorreta, pessoal. A frase correta seria: a questão em que eu tive dúvida era fácil. Tá bom? Muita atenção, só vai usar o onde quando for um lugar físico, material. Combinado? Nosso último exemplo aí é: eu não sei quem comeu minha marmita. E daí o quem, ele vai fazer o mesmo papel do que, mas para quando tem claramente uma pessoa envolvida aí na situação, né? Eu não sei quem comeu, né? Tem essa ideia de uma pessoa comeu, né? Certamente não foi um cachorro, beleza? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui as nossas aulas sobre pronome, com pronome relativo. A gente tem vários outros tipos também, mas esses são os mais importantes e que são os que caem mais nas nossas provas também, beleza? Então, por hoje é só. Nós vimos o pronome indefinido e o pronome relativo hoje. Lembrando que o indefinido é aquele que dá a ideia de uma coisa vaga, que eu não sei o que é, que eu não sei quantos são, que eu não sei a quantidade. E o pronome relativo, ele vai unir duas frases, fazendo o vínculo entre elas em torno de uma palavrinha delas. Beleza, pessoal? Então é isso, ficamos aqui com a nossa última aula de pronomes e a gente se vê numa próxima aula. Até!